Você já sentiu que a sua força está se esgotando, como se não tivesse mais energia para continuar? Como se tudo estivesse pesado demais? Existem momentos na vida em que parece que os problemas são grandes demais. As lutas são constantes. E o cansaço não é só físico, é emocional, é espiritual. E nesses momentos, a gente começa a procurar alguma coisa, alguma fonte de força, algo que ajude a continuar. E é exatamente aqui que muita gente não percebe algo essencial. Jesus não apenas falou sobre força e resiliência, ele ensinou, e mais do que isso, ele demonstrou com a própria vida. E hoje, você vai entender 6 segredos profundos que Jesus revelou, não como teoria, mas como prática, como um caminho real para viver com força, mesmo quando tudo parece desmoronar. E presta atenção nisso, porque cada um desses segredos não está solto. Eles estão conectados e juntos formam uma base que sustenta qualquer pessoa em qualquer situação. O primeiro segredo é confiar em Deus em todo o tempo. E isso parece simples, mas é exatamente aqui que a maioria falha, porque confiar quando tudo está bem é fácil, mas confiar quando você não entende, quando a resposta não vem, quando a dor continua, é completamente diferente. E Jesus mostrou exatamente isso, logo no início do seu ministério. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não foi um acidente, não foi acaso, foi parte do processo. Durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou, e depois disso, ele sentiu fome, uma fome real, profunda, física, e é exatamente nesse momento, no ponto mais vulnerável, que a tentação aparece. O diabo se aproxima e sugere algo aparentemente simples. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E aqui está algo que você precisa entender. Jesus podia fazer isso, mas ele escolheu não fazer. E a resposta dele revela tudo. Está escrito: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso não foi apenas uma citação, foi uma decisão. Jesus estava mostrando que a confiança em Deus precisa ser maior do que qualquer necessidade imediata, maior do que qualquer pressão, maior do que qualquer urgência. Mesmo com fome, ele não reagiu baseado no que sentia, mas no que Deus havia dito. E isso ensina algo profundo. Nos momentos de maior fraqueza, é quando a confiança precisa ser mais forte. E isso não aconteceu só uma vez. A tentação continuou. O diabo levou Jesus até o ponto mais alto do templo e disse: se joga, porque está escrito que os anjos vão te proteger. Ou seja, agora a tentação não era necessidade, era provar, era exigir confirmação. Mas Jesus respondeu novamente: também está escrito: não colocarás o Senhor teu Deus à prova. E aqui está o ponto. Quem confia de verdade não precisa testar Deus o tempo todo. A confiança não depende de prova, depende de relacionamento. E isso é algo que muita gente não entende, porque quer sinais, quer garantias, quer respostas imediatas. Mas Jesus mostrou que a verdadeira confiança permanece, mesmo sem ver. E isso aparece em toda a vida dele. Em João capítulo 6, versículo 38, ele diz que
Não veio fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ou seja, confiar em Deus não é apenas acreditar, é obedecer, é viver segundo a vontade dele, mesmo quando isso significa abrir mão da própria vontade. E isso é difícil, porque a gente quer controlar, quer entender, quer resolver. Mas confiar é entregar. E talvez isso esteja falando diretamente com você agora, porque você está tentando carregar tudo sozinho, tentando resolver tudo, tentando entender tudo. Mas esse não é o caminho que Jesus mostrou. Ele confiou, mesmo quando não fazia sentido. E isso é o que gera força real. Porque quando você para de depender de si mesmo, você começa a acessar uma força que não vem de você. E a Bíblia reforça isso. Em Isaías está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Ou seja, existe uma força que não acaba, mas ela não nasce em você, ela vem de Deus. E isso aparece na prática. Davi enfrentou Golias, não porque era mais forte, mas porque confiava em Deus. Ele declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança dele não estava em si mesmo, mas em Deus. E isso foi decisivo. E o mesmo princípio continua hoje. Seus desafios podem ser diferentes. Problemas financeiros, doenças, crises emocionais, medo, ansiedade. Mas a fonte da força continua sendo a mesma: confiança em Deus. Provérbios ensina isso de forma clara. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas confiar também envolve aceitar algo difícil, que nem tudo vai fazer sentido. Existem momentos em que os caminhos de Deus parecem incompreensíveis. E é exatamente nesses momentos que a confiança precisa ser maior. Jesus mostrou isso quando Lázaro morreu. Muitos questionaram: por que ele não chegou antes? Se ele podia curar, por que não fez? Mas Jesus confiava no plano de Deus e disse que aquela situação não terminaria em morte, mas serviria para a glória de Deus. E no momento certo, Lázaro foi ressuscitado. Isso mostra que o tempo de Deus não é atraso, é propósito. E confiar nisso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Mas tem algo essencial aqui. Confiar em Deus não é algo que você faz uma vez. É algo que você escolhe todos os dias. A cada dificuldade, a cada incerteza, a cada dor, você precisa confiar de novo. E é por isso que Paulo ensina: não ande ansioso por nada, mas leve tudo a Deus em oração, com gratidão. E então, algo acontece. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarda o seu coração e a sua mente. E essa paz sustenta você. E é exatamente aqui que entra o segundo segredo: orar constantemente. Orar constantemente. Esse é o segundo segredo. E aqui a gente entra em um nível ainda mais profundo. Porque oração não é apenas falar com Deus. Oração é conexão, é relacionamento, é alinhamento com a vontade dele.
E Jesus não apenas ensinou isso, ele viveu isso de forma intensa. E presta atenção, porque um dos momentos mais fortes de toda a vida de Jesus revela exatamente isso. No jardim do Getsêmani, pouco antes de tudo acontecer, pouco antes da traição, da prisão, do sofrimento, ele foi orar. E isso não foi algo superficial. Ele levou alguns dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e começou a se abrir. Ele disse que a sua alma estava profundamente angustiada ao ponto de sentir o peso da morte. E isso é muito importante, porque mostra que até Jesus, no momento mais difícil, sentiu dor, sentiu peso, sentiu pressão. Mas olha o que ele fez com isso. Ele orou. Ele não ignorou o que estava sentindo. Ele levou isso até Deus. E aqui está algo que muda tudo. Oração não é fingir que está tudo bem. Oração é levar o que está dentro de você, do jeito que está, até Deus. E não foi uma oração rápida. Não foi uma única vez. Jesus orou 3 vezes. E isso revela algo essencial. Oração é continuidade, é insistência, é permanecer. Na primeira vez, ele expressa o desejo, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele não queria passar por aquilo. Isso é humano. Mas depois, ele diz algo que revela o verdadeiro nível da oração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é alinhamento, isso é entrega, isso é força, porque orar não é só pedir, é se alinhar. E presta atenção nisso. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. E isso não é um detalhe, isso mostra algo direto. Sem oração, você enfraquece, mas com oração, você se sustenta. Depois daquele momento, Jesus estava firme, pronto, decidido, enquanto os discípulos estavam confusos, perdidos, sem direção. E isso revela um princípio espiritual muito claro. A oração prepara você antes da batalha. E isso não aconteceu só no Getsêmani. Antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite inteira orando. Ou seja, decisões importantes exigem conexão profunda com Deus. E isso vale para a sua vida. As decisões que mais impactam o seu futuro não devem ser tomadas apenas com lógica, mas com direção espiritual. E tem algo que muita gente ignora. Oração não é só para momentos difíceis, é para todos os momentos. Paulo ensina isso claramente. Orai sem cessar, ou seja, viver em constante comunicação com Deus. Não importa se você está trabalhando, caminhando, sozinho, no meio de pessoas. Você pode se conectar. E Jesus fazia isso o tempo todo, mesmo com multidões ao redor. Ele se retirava, buscava lugares silenciosos para orar. Porque no meio do barulho, você perde direção, mas no silêncio você encontra. E isso é muito profundo, porque mostra que oração não só fortalece, ela clareia, ela organiza seus pensamentos, ela acalma suas emoções, ela alinha suas decisões e, com o tempo, transforma você por dentro. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas muitas das suas confusões vêm da falta de oração e muitas das suas respostas vêm exatamente dela. E quando você começa a viver assim,
A oração deixa de ser um hábito e se torna parte de quem você é, e isso sustenta você, mesmo quando tudo ao redor está instável. Mas presta atenção, porque agora vem algo que parece contraditório, mas que aprofunda ainda mais a sua força. O terceiro segredo é servir aos outros. E isso quebra completamente a lógica natural, porque o mundo ensina que você se torna forte quando recebe, quando cresce, quando ganha. Mas Jesus ensinou o oposto. Você se torna forte quando serve. E isso não foi apenas ensinado, foi demonstrado na última ceia, um dos momentos mais importantes, mais carregados de significado. Jesus fez algo inesperado. Ele se levantou, pegou uma toalha, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Agora para e pensa nisso. O Mestre, o líder, o Filho de Deus, fazendo o trabalho mais simples, mais humilde, mais baixo. Pedro não entendeu. Ele resistiu, porque na mente dele aquilo não fazia sentido. Mas Jesus respondeu: se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz isso por vocês, vocês também devem fazer. E aqui está o segredo. Servir não é fraqueza. Servir é força. Porque quando você serve, você sai do centro, deixa de viver apenas para si, e isso quebra algo dentro de você, algo que te enfraquece sem você perceber. E tem mais. Quando você serve, você não apenas ajuda o outro, você se transforma, porque servir ativa algo interno, algo espiritual que fortalece você de dentro para fora. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Ou seja, servir não era uma atitude isolada, era o propósito, e isso continua sendo verdadeiro hoje. Quando você está fraco, a tendência é se fechar, mas quando você serve alguém, algo muda, mesmo que seja pequeno, simples, invisível. Isso levanta você por dentro, e isso é real. E olha isso, quando Jesus alimentou milhares, ele começou com quase nada, poucos pães, poucos peixes, humanamente insuficiente. Mas ele não focou na falta, ele serviu com o que tinha, e Deus multiplicou. E isso ensina algo muito forte. Você não precisa ter muito, você precisa começar. Servir também desenvolve humildade, e humildade não é se diminuir, é não precisar provar nada. Paulo fala sobre isso. Não agir por ego, mas considerar os outros como mais importantes. E isso fortalece, porque remove comparação, remove competição, remove a necessidade de aprovação. E tem algo ainda mais profundo: servir sem esperar retorno. Jesus ensinou isso claramente: fazer o bem sem esperar nada em troca. E isso liberta você, porque você não depende da resposta das pessoas. Você depende de Deus. E isso tira o peso da frustração, da decepção, da expectativa. E quando você vive assim, você não quebra fácil. E tem mais. Quando você serve alguém, você está, na prática, servindo ao próprio Cristo. E isso muda tudo, porque servir deixa de ser apenas uma ação e passa a ser conexão com Deus. E isso fortalece de um jeito que nada mais fortalece. E aqui está o ponto: servir não é perda, é investimento. Mesmo que você não veja agora, Deus vê, e no tempo certo,
isso retorna. E quando você vive assim, sua força deixa de depender das circunstâncias e passa a vir do propósito. E isso sustenta. Mas agora, presta atenção, porque o próximo segredo é o que sustenta você quando tudo desmorona. O quarto segredo é ter fé nos momentos difíceis. E aqui, não é quando tudo está bem, é quando tudo falha, quando o medo aparece, quando o chão some. E um dos exemplos mais claros disso foi quando Jesus estava com os discípulos no barco. Uma tempestade começou, o vento forte, as ondas, o barco quase afundando e os discípulos desesperados. E enquanto tudo isso acontecia, Jesus dormia. Agora pensa nisso. Caos do lado de fora e paz do lado de dentro. Eles acordaram Jesus e disseram que iam morrer. E a resposta dele foi direta: por que vocês têm tanto medo, homens de pouca fé? E então, com uma palavra, ele acalmou o vento e o mar, e tudo ficou em paz. E isso ensina algo essencial. A fé não impede a tempestade, mas impede você de afundar nela, porque a fé mantém você firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. E tem outro exemplo ainda mais profundo. Uma mulher que sofreu por anos, 12 anos, tentando de tudo, sem resposta, sem melhora, sem esperança. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão. Se eu tocar nele, eu serei curada. E ela foi, no meio da multidão, tocou e foi curada. E Jesus disse: a tua fé te curou. E aqui está o segredo. A fé conecta você ao poder de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. E não precisa ser grande. Jesus disse: se for do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Ou seja, não é sobre quantidade, é sobre onde a sua fé está. E isso muda tudo, porque quando a sua fé está em Deus, o impossível deixa de ser limite e passa a ser cenário. E tem algo ainda mais profundo. A fé traz paz, não uma paz externa, mas uma paz interna. Jesus disse: deixo a minha paz com vocês, não como o mundo dá. Ou seja, mesmo no caos, é possível ter paz. E essa paz vem da fé, de saber que Deus está no controle, mesmo quando você não entende. E talvez você esteja exatamente assim agora, no meio de uma tempestade, sem resposta, sem direção, com medo. Mas presta atenção nisso. A fé não elimina o problema, mas te dá força para atravessar. E quando você atravessa com fé, você não sai igual. Você sai mais forte, mais firme, mais preparado. E isso é resiliência de verdade. E agora, presta muita atenção nisso, porque o próximo segredo é um dos mais difíceis, mas também um dos mais poderosos. O quinto segredo é perdoar de verdade. E aqui não é teoria, é decisão. Porque perdoar, quando não dói, é fácil. Mas quando dói de verdade, quando machuca fundo, quando foi injusto, quando você foi ferido de um jeito que parece impossível esquecer, é aí que a maioria das pessoas trava. Mas Jesus mostrou algo completamente diferente. Na cruz, no momento mais doloroso, mais injusto, mais extremo, ele fez algo que ninguém esperava. Ele disse: Pai,
Perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Agora para e pensa nisso. Ele estava sendo traído, humilhado, rejeitado, ferido, injustiçado, e mesmo assim escolheu perdoar. E é aqui que está a verdadeira força, porque perdão não depende da situação, depende da decisão. Muita gente acha que perdoar é esquecer ou fingir que não aconteceu, mas não é. Perdoar é soltar, é liberar o peso, é parar de carregar algo que está te destruindo por dentro. Porque quando você não perdoa, você fica preso, preso na dor, preso na raiva, preso no passado, e isso vai te consumindo aos poucos. Mas quando você perdoa, você se liberta. E não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Jesus ensinou isso claramente. Se você perdoa, você também é perdoado. Mas se você retém, isso volta para você. E tem mais. Pedro perguntou: quantas vezes deveria perdoar? 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7, mas sempre. Ou seja, não existe limite. E isso parece pesado, mas na verdade é libertador, porque você não vive mais acumulando dor, você vive leve. E existe um exemplo muito forte disso: José, que foi traído pelos próprios irmãos, vendido, abandonado, esquecido, injustiçado. Ele tinha todos os motivos para guardar raiva, mas quando teve a oportunidade, ele perdoou e disse algo profundo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E isso revela algo essencial. O perdão abre espaço para Deus agir. E aqui está o ponto: perdoar não muda o que aconteceu, mas muda o que aquilo faz dentro de você. E isso fortalece. Mas agora vem o último segredo, e talvez o mais profundo de todos. O 6º segredo é aceitar a vontade de Deus. E aqui é onde muita gente desiste, porque aceitar nem sempre é fácil. Aceitar quando dói, quando você não entende, quando não era o que você queria, quando tudo foge do seu controle. Isso exige algo que vai além da força comum. Exige entrega. E Jesus mostrou isso no nível mais alto. No Getsemane, antes de tudo acontecer, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E isso revela algo muito real. Ele sentiu o peso, ele não ignorou a dor, ele não fingiu que estava tudo bem, mas mesmo assim, escolheu confiar. E isso é força de verdade. Não é ausência de dor, é permanecer, mesmo com dor. E esse padrão aparece em toda a Bíblia. Abraão, quando foi chamado para entregar seu próprio filho, não entendeu tudo, mas confiou. Jó, quando perdeu tudo, não desistiu. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é fraqueza, isso é fé madura, isso é confiança profunda. E tem algo que você precisa entender. Aceitar a vontade de Deus não é ficar parado, não é desistir, é continuar, mesmo sem entender, é andar, mesmo sem ver, é confiar, mesmo sem resposta. E muitas vezes isso envolve esperar. E esperar é difícil, porque a gente quer solução rápida, quer resposta agora, quer controle. Mas o tempo de Deus
Não é atraso, é preparação. Enquanto você espera, algo está sendo formado dentro de você. Força, maturidade, resistência. E isso não viria de outra forma. E quando você aceita a vontade de Deus, você para de lutar contra tudo e começa a caminhar com direção. E isso traz paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que Deus está no controle. E quando você chega nesse nível, você não quebra fácil, porque sua base não está mais nas circunstâncias, está em Deus. E agora, olha tudo isso junto. Confiar, orar, servir, ter fé, perdoar, aceitar. Isso não são ideias soltas. É um caminho que sustenta você por dentro, mesmo quando tudo por fora está desmoronando. E quando você começa a viver isso, algo muda. Você não reage como antes. Você não desiste como antes. Você não quebra como antes. Porque agora, a sua força não vem mais de você, vem de Deus. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Mas esses 6 segredos podem mudar completamente a sua vida. E se isso falou com você de alguma forma, não guarda isso só para você. Escreve aqui embaixo o que você está enfrentando hoje. Pode ser uma palavra, fé, força, recomeço, ou até um pedido. Eu quero ler você. E talvez alguém que passar por aqui leia o seu comentário e encontre força também. Porque ninguém passa por isso sozinho. E quando a gente compartilha, a gente se fortalece. Que Deus te dê força para continuar, mesmo quando parece impossível. E a gente se encontra no próximo.